Então, continuando, os apóstolos judeus, eles estavam presos ainda ao judaísmo. Tanto Deus deu muito trabalho para Cristo e para Deus também. Deus usou muitos apóstolos, outros irmãos também naquela época. Foram os 12 que foram preparados para dar continuidade à obra de Cristo, e outros discípulos também que estavam ao redor de Jesus Cristo. E esses 12 apóstolos foram os homens que foram preparados para dar continuidade. Hoje a palavra apóstolo, ela continua existindo como um dom, que quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer enviado, ou missionário, é a mesma palavra, só que é em latim. E aqueles 12 que testemunharam da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Aqueles 12 têm são distintos da palavra apóstolos, por causa da vida que eles tiveram com Cristo. Mas continua existindo os apóstolos. Não é o apóstolo que é fixo de uma igreja, de uma denominação. O apóstolo, a função dele é pregar o evangelho, fundar a igreja onde não tem igreja. Se tem igreja lá, ele não tem que ir lá fundar. Como Paulo falou uma certa vez, que ele não pregava onde já existia uma igreja, né? Pregava um fundamento onde já existia igreja naquele local. Ele ia para onde não tinha igreja, onde as pessoas não conheciam Jesus Cristo. Então eu tive essa oportunidade de conhecer todos esses irmãos, outros irmãos também o Marco Antônio da Zona Sul, o pessoal de Jacarapaguá, que eu me reuni com eles um tempo, conviveu com ele também, e depois se separaram. Ele foi para a Zona Sul, fundou a comunidade Zona Sul. Depois também o pastor o Marco Gregório também foi para Nova Iguaçu, fundou um trabalho lá para sentar, e Vinícius continuou com o trabalho dele lá. Ele era, vamos dizer, o pastor presidente. E tinha o Valdemir também, que saiu, me reuni com o Valdemir um tempo, com o Leonardo, que nós éramos da presbiteriana, convivemos juntos, e eu dei continuidade, terminei o curso lá na teologia, e depois eu fiz mais um complemento. E o que eu aprendi, tudo que eu sei hoje está escrito no livro de teologia, da teologia. Então qualquer pessoa sabe, não foi inventado, né? Nós aspiramos naquela época. Eu não conhecia, quando eu comecei a ver isso, eu não conhecia biblicamente aquilo que eu estava sentindo, que eu queria, que eu desejava. E lá no livro de teologia, na disciplina de História da Igreja, você pode ver, e aquilo ardeu muito no meu coração, e Deus falou comigo que queria que eu vivesse aquilo, e eu queria viver aquilo também, mas a dificuldade é muito grande, por causa que nós nascemos num contexto religioso, todas as pessoas hoje que se convertem a Cristo, elas já nascem num contexto religioso. Uma pessoa, eu vejo pregadores falarem, se é religião, todos nós fomos contaminados pela religião, independentemente da nossa salvação, porque nós cremos em Cristo Jesus, que nos resgatou, nos comprou e pagou o preço, a nossa dívida com Deus. Todos, eu, você, todos nós. Então, como foram os apóstolos, que Deus nunca excluiu ninguém no Antigo Testamento. Levítico 19 é um capítulo muito, muito importante. Jesus repetiu várias coisas que está escrito ali no Sermão da Montanha dele, quando ele pregou o Sermão da Montanha. Lá está bem claro que os judeus não podiam tratar mal os não-judeus na terra dos judeus. E diz também que eles tinham que amar os gentios como a si próprios. Então Deus é inclusivo.
Ele nunca excluiu ninguém. Isso foi coisa dos judeus, que eles criaram. E os apóstolos nasceram por isso, foram preparados, mas mesmo depois da ressurreição de Jesus Cristo, eles começaram a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, ainda estavam presos ao judaísmo, até Atos 10, quando Deus falou com Pedro, lá para falar com Cornélio, que Pedro abriu o Evangelho para os judeus e também para os gentios. Por isso que ele tinha a chave da igreja. Não quero aqui entrar em discussão teológica, né? O Papa da igreja, nunca, quando ele recebeu a chave da igreja, foi por causa disso, que ele abriu o Evangelho. Quando ele pregou lá no Pentecoste, e depois quando foi na casa de Cornélio, era o gentio que foi batizado, cheio do Espírito Santo. E aí eles passaram a ver que os gentios também recebiam com eles o Espírito Santo através da fé em Jesus Cristo. Aí abriu os olhos de Pedro, ele começou a ver daí por diante, independente dos milagres, da palavra que ele pregava, entendeu? Deus operava assim mesmo, como opera hoje. Você, mesmo no contexto religioso, Deus opera. E hoje eu estou aqui, estou em casa, queria estar muito com os irmãos, quero estar unido a todos. A minha função, uma das minhas funções é essa, eu creio que seja de todos nós, não é uma função particular de uma pessoa, de se responsabilizar pela unificação e da comunhão da Igreja de Cristo, que é uma só. Nós estamos separados geograficamente, mas é uma só. Aí eu estava falando com o irmão sobre isso, ele falou para mim que eu trabalho com ele. Ele falou: você quer acabar com as igrejas? Eu falei: não quero acabar com a igreja nenhuma. Para eu acabar com a igreja, eu tenho que matar todos os cristãos que estão na face da terra. Todos. Tem que morrer todos eles. Não pode ter nenhum cristão, aí você acaba com a igreja. E ninguém vai fazer isso. Mas ele estava falando da igreja lá da igreja do templo, da construção que as pessoas fazem, colocam o nome lá de igreja tal, igreja X, igreja Y. Então eu estou aqui falando tudo isso, aproveitando essa passagem de Paulo e Silas ali na prisão, porque o louvor foi um movimento que Deus moveu realmente, um diferenciado na igreja contemporânea, no dia de hoje. E eu faço parte dela. Por isso que eu contei a história, que eu conversei com essas pessoas, conheci todos eles, Deus me colocou, me envolveu com todos, ando até aqueles irmãos da rádio Melodia também, aquele do pastor que fundou aquela igreja, Evangelho da Paz e tal. E, de uma certa maneira, eu estive envolvido com todos esses irmãos, e também com os irmãos que queriam viver isso, se reunirem em casa, viverem juntos, estarem juntos e tal. Isso aconteceu aqui em Nilópolis por um tempo, quando a coisa foi natural. Nós morávamos juntos, um com o outro, tal, estávamos sempre juntos, todo momento estávamos juntos. Sexta-feira à noite a gente se reunia, e até domingo à noite fazíamos tudo junto. Tudo junto, foi uma coisa maravilhosa. Depois conhecemos o irmão de Jacarepaguá, outros irmãos que diziam ser discípulos do Otmani, mas não eram, é Ot Nascimento, que deturpou algumas coisas que o Otmani falou. E depois desse movimento que eu vi, desse movimento que teve, que eu comecei a conhecer na Bíblia, biblicamente, através da teologia, eu não conhecia o Otmani, ninguém. Eu não conhecia ninguém que falava sobre isso.
Então Deus me levou a isso, me deu esse conhecimento, abriu meus olhos em relação a isso. E eu sei que tinha muitos professores que falavam a mesma coisa que eu falava. O que eu queria ouvir era aquilo que ele estava ensinando. Alguns professores, quando ia falar sobre tempo, alguma coisa assim, biblicamente, sobre aquilo que Paulo falou também, de comer comida sacrificada a ídolos e tal. Quando ele ia falar alguma coisa mais que podia chocar alguém, ele olhava pelo corredor, não via ninguém, ele falava, o professor: nós estamos aqui nesse lugar todo esse tempo, que ela tinha um templo, tinha local de reuniões, tinha sala de aulas. A estrutura era muito boa. E ele falava que aquilo não tinha valor nenhum, a não ser aí para ter aula, para se comportar, para estarmos ali, mas não tem fundamento nenhum isso aqui. Como o pastor Nicodemos também falou outro dia, eu vi ele pregando, falando em presbiteriano. Aí estava contando a história, né, do sacrifício levítico até chegar a Jesus Cristo, que o tempo era para isso. Ele narrou tudo aquilo que eu já falei, que eu vejo. Ele é presbiteriano e ele falou do local onde ele estava se reunindo, que isso aqui é um local só para estarmos aqui, não tem significado nenhum, isso não é igreja, a igreja somos nós. E vejo muita gente falando isso. Mas ele é pastor presbiteriano, a presbiteriana não prega isso, ela prega realmente a reverência naquele local e tudo mais. E é isso, para vocês me conhecerem, saberem como eu sou. E hoje meu objetivo é estar com os irmãos. Meu objetivo hoje é que nós todos tenhamos comunhão, estarmos juntos, independente de dominação. Não quero falar mal de ninguém, porque essas pessoas que eu citei o nome aqui, não estou falando mal delas, eu acho que elas têm um papel delas no corpo de Cristo, tem ainda. Não os vi mais, não sei como eles estão, mas foi muito bom conhecê-los. Vou dar outra parada e vou dar continuidade.